a representar na sua componente zero hamiltoniana, seu gerador de translações temporais, e nas suas componentes espaciais no momento linear. Falta fechar a álgebra, tá? Mas ele está posicionado para isso. A gente discute a mesma coisa para esse cara daqui, que esse cara deve conter justamente os geradores de rotação, momento angulares, e de boost, porque é fácil você mostrar que se você tomar esses caras iguais a zero, você não tem mais translação, não tem mais uma carreira. Tomar esses caras aqui, os ômega 0 in, todos iguais a zero, sobrar só os ômega e j, o que você vai ter efetivamente com x numa circunstância dessas é uma rotação. Então, os geradores associados a esses parâmetros, aqui ômega e j, aqui j e j, o j e j, estão em posição de representar momento angular. Tá certo? E se eu deixar agora só os ômega 0 diferentes de zero, todos os ômega i e j iguais a zero e todos os epsilon iguais a zero, o que eu vou ter vai ser uma mistura entre a componente x0 e a componente xi, tá certo? A mistura correspondente, então, os j0 e estão em posição de representar os geradores de boost. Estão em posição, se representam ou não. Lembra como a gente achou lá na outra aula, falando sobre o espaço Minkowski? Rotação com rotação fecha com rotação, com a constante estrutura específica, FCJK. Era isso? Boost com boost fechava em rotação, não era, não fechava em boost. E com a constante estrutura FCJK. Então, quando eu fizer esse cara 0i, que é boost, ou parece ser, está posicionado para ser, com J0J, o J diferente de outro cara, e fizer um anticomutador, isso tem que dar uma rotação, tem que dar um J12, por exemplo, que representa uma rotação, algo correspondente. Ok? Se não der, apesar dessa disposição, não está fechando a álgebra, isso não seria uma estratégia para implementar esses geradores com uma transformação unitária no espaço Hilbert, eu estaria perdido, porque o Wigner não me deixa outra opção. Ok? Mas vai funcionar, vai fechar a álgebra. Ok? Então a gente não está perdido, não está desesperado para isso. O que eu queria mostrar, e pode ficar como exercício ainda, é o seguinte: isso é um operador linear ou antilinear, então isso aqui tem que dar 1. Ok? Então no setor infinitesimal, o Dagger disso daqui, ó, o Dagger de lambda A, é 1, vou tomar o Dagger de tudo, tá? Então menos I sobre 2, porque esse sinal eu faria. Lembra que isso aqui são números, né? Que são os parâmetros. Então eu pensei que teria uma estrela aqui, J rho sigma Dagger, teria que tomar o adjunto desse cara daqui, e aqui ficaria mais I, epsilon rho, também tomaria uma estrela, P rho Dagger. Só que a gente sabe que esses parâmetros são reais. Ok? A gente sabe disso justamente das outras representações que a gente tomou. Então isso daqui é o ômega rho sigma, esses caras são reais. Isso aqui é o epsilon rho. Então se eu pegar agora essa expressão do Dagger e compuser com essa expressão para U, tá certo? E eu tenho que satisfazer isso aqui ordem a ordem, o que eu vou ter? Olha só, 1 vezes 1 vai dar 1. Aí, tudo bem. Estou fazendo Dagger vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora eu vou ter 1 vezes esse cara, mas também vou ter esse cara vezes esse 1 aqui. Então eu vou ter menos I sobre 2 ômega rho sigma J rho sigma Dagger e mais I sobre 2 ômega rho sigma J rho sigma. Isso tem que cancelar. Isso tem que dar zero, porque tem que cair na identidade. Tá certo? A única maneira de cancelar é que, já que aqui tem um sinal de menos e aqui um sinal de mais, que J rho sigma Dagger seja igual a J rho sigma. O que eu estou dizendo é que para isso aqui ser unitário, esse cara tem que ser hermitiano. Eu boto eles juntos. Tá ok? Da mesma forma, eu vou ter esse cara daqui, quando eu fizer um Dagger, eu vou ter esse cara vezes 1. Eu estou fazendo vezes 1 porque eu estou fazendo a ordem da ordem, estou pegando a primeira ordem. Se eu pegar esse vezes esse ou esse vezes esse, já é a segunda ordem nos parâmetros. Não é isso? Esse vezes esse é a segunda ordem nos parâmetros. O Dagger vezes 1. É isso? Se eu pegar esse vezes esse, é a segunda ordem. Se eu pegar esse vezes esse, também é a segunda ordem. Tem ômega e tem epsilon. E esses caras foram supostos infinitesimais. Tá ok? Então, em primeira ordem, eu tenho em ordem 0, 1 vezes 1. Beleza, o que tem que dar mesmo, o resultado final. Em primeira ordem, eu tenho esse cara vezes esse. Depois eu tenho esse cara vezes esse. Eu tenho esse cara vezes esse. Eu tenho esse cara vezes esse. Eles têm sinais trocados. Eles vão mesmo se cancelar, tem que se cancelar, porque a identidade mais zero,
Você não tem ordem nenhuma na sua identidade, se esse cara daqui for autoadjunto e esse cara for autoadjunto também. Tá certo? Caso contrário, eles não se cancelariam, isso aqui não seria unitário, nem anti-unitário. O anti-unitário também fecha o dagger igual à identidade. Ok? Então isso daqui também implica que J rho sigma é autoadjunto e o P também. Ou seja, esses caras têm chance, por enquanto, de fato, eles têm duas chances, né, para serem quem a gente quer que eles sejam. Eles podem ser observados, ou parece que sim, porque eles são autoadjuntos, nossos autovalores são reais, e se esse cara pretende representar momento angular, isso de fato deveria ser um observável, eu posso medir um momento angular, é isso. Se esse cara pretende representar momento linear, também deveria ser um observável, bom, ele é autoadjunto, beleza, da maneira como eu escrevi ali, ele é autoadjunto, isso que eu estou querendo colocar. E se você estudar os parâmetros associados a eles, zerando um, deixando outros livros, vocês veem de fato de que esse cara aqui, por exemplo, corresponde a gerar uma transformação. Então ele realmente tem tudo para ser o momento linear, ou o quadro momento. Ele gera a transformação, tá certo? Ele é autoadjunto. Esse cara você pode mostrar que gera a rotação, se eu pegar índices espaciais aqui, e é autoadjunto. E se eu pegar um índice espacial no temporal, ele gera boost, tá certo? E é autoadjunto. Então está tudo fechando para que eles sejam de fato, no espaço de Hilbert, a expressão infinitesimal de um operador que representa a transformação de Poincaré e que pode implementar a transformação de Poincaré como simetria no espaço de Hilbert. Está tudo menos o fechar a álgebra. Se eu fechar a álgebra não adianta nada. Tá certo? Ou seja, eu tenho que fazer com que JJ, índices espaciais, que é a rotação, com rotação, dê rotação. Boost com boost, dê rotação. Rotação com boost, dê boost. Toda aquela álgebra que a gente investigou. Porque a álgebra não depende de representação. Se a gente achou aquilo atuando só no espaço Minkowski, se danando para a mecânica quântica, era só física clássica, e agora a gente quer representar isso tudo no espaço de Hilbert, o que importa é uma outra representação da mesma estrutura do grupo. Então tem que fechar a álgebra, a mesma álgebra. Ela não depende de representação, ela precede a representação que você escolheu. O espaço vetorial aqui, Hilbert, em que você escolher implementar aquelas transformações. Ok? Então vamos na próxima aula a gente ver como a gente garante que fecha a álgebra.